De volta com o CBN Maceió para a gente conversar a partir de agora sobre a importância de se ter segurança no ambiente de trabalho. Mas mais do que isso, o que é que a gente entende por ambiente de trabalho? Será que é possível ter um local onde a gente não entenda esse local apenas como um local para auferir lucro ou apenas desenvolver habilidades que foram compostas de alguma forma por aquilo que fora desempenhado na atividade fim? O que é que a gente pode entender por isso? Nós estamos no Abril Verde e o objetivo do mês é exatamente conscientizar empregadores e os empregados sobre a importância da segurança no ambiente de trabalho. Quem está conosco é o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Alagoas, também coordenador do Movimento Abril Verde aqui no estado, Helderson Maia. Bom dia e muito obrigado por estar conosco. Bom dia a todos, bom dia Elias, bom dia a todos que fazem aqui, que acompanham a CBN Maceió. É um prazer enorme estar aqui para propagar segurança do trabalho no nosso estado. Bom, como é que é isso, Helderson? O que é que a gente pode... A gente sempre pensa em conscientizar o empregador. E o empregado, qual é o papel que ele cumpre para que a gente tenha um ambiente de trabalho cada vez mais humanizado? Olha só, eu costumo dizer em minhas palestras que a gente seguia, o cristão seguia pela Bíblia, né? E nós da segurança do trabalho, nós temos a nossa Bíblia, que são as normas regulamentadoras, as chamadas NRs. E ela diz as obrigações, deveres, os direitos de trabalhadores e também dos empresários, né? É um conjunto de situações que fazem com que a prevenção seja vista. Bom, como é que está hoje? Quais são os elementos que a gente peca mais? E o que é o ideal de um ambiente de trabalho que seja seguro, que seja humanizado? Como eu falei, né, é o conjunto. Hoje o cenário, se nós compararmos os números de 20 anos, né, há 20 anos nós estamos parados no tempo, infelizmente, né? São muitos acidentes no Brasil e aqui em Alagoas e acaba fazendo com que nós tenhamos muitos gastos, né, e a preocupação, a perda financeira e a perda também de vidas, que é o mais importante. Isso tem acometido muitas famílias. Isso é terrível, né, para todos nós. Verdade. A segurança, ambiente de trabalho. O trabalho agora, ele acontece tanto na empresa como ele pode acontecer na casa do trabalhador. O empregador é responsável por esse ambiente de trabalho que está lá na casa dele, quando ele está no home office? É complicado, viu? Porque as medidas de segurança domésticas cabe também ao próprio dono da casa, né? Tá com as 3 semanas que eu fui ministrar um treinamento sobre segurança e prevenção de acidentes domésticos, lá no Rio Novo. Foi muito interessante, né? Porque são medidas simples que a gente pode evitar acidentes domésticos, como uma panela de pressão, uma água quente que está lá no fogão, como você deixar um móvel que tem risco de tropeçar, um ambiente organizado, né, mesmo sendo no seu lar, ele vai proporcionar, claro, uma segurança melhor para todos da casa, né? Muitas das oportunidades, os empregadores pensam na estética da sua empresa, do seu negócio, dos ambientes onde os seus funcionários vão trabalhar, e fica em segundo lugar as questões ergonômicas, as questões relacionadas ao descanso, as questões relacionadas à mãe que amamenta, as questões que têm uma relação direta com as pessoas. As doenças laborais estão aí, para a gente não esquecer de como o segundo deveria ser sempre o primeiro. É verdade. É interessante porque essa parte ergonômica nunca é bem vista, né? A postura no ambiente de trabalho, a luminosidade, né? A temperatura, isso é muito importante para que haja uma produtividade melhor.
há quem diga que segurança é em primeiro lugar. Isso, para mim, é utopia. Eu acho que dá para andar segurança e produtividade, né? Dá para andar juntos, né? E esse particularmente, eu sempre falo isso. Segurança e produtividade dá sim para andar junto, né? Para o empregador vai ser um período que ele vai produzir mais e com segurança. Então, é um investimento, né, que se faz. É verdade, Eulerson. A gente sabe que em alguns ambientes nós estaremos submetidos a agentes químicos. Nós vamos trabalhar, por exemplo, no hospital, numa sala de cirurgia, ou mesmo em um laboratório realizando exames, tendo contato. Nós vamos trabalhar em ambientes que o nível de som é muito maior do que aquele suportável durante muito tempo de exposição. Nós vamos trabalhar aqueles que são afetos ao trabalho embaixo do chão, aqueles que trabalham em cavernas, em minas, enfim, a gente vai trabalhar com pouca luz, com o ar que não é o ar que você respira quando está do lado de fora. Mas olha, isso nos impõe, enquanto empregadores e enquanto empregados, uma série de obrigações, equipamentos para a proteção individual, toda uma estrutura para que você possa reproduzir um ambiente natural naqueles ambientes, e por parte do empregado de utilizar, né? Porque não adianta ter o equipamento se você não utiliza ou utiliza da forma inadequada, Eulerson. Exatamente. O ambiente ele tem que ser saudável, né? Tem que ser um ambiente salubre, onde haja condições de trabalho. Quando passa disso, aí é necessário se fazer uma análise. Será que eu, como empregador, estou proporcionando para o meu empregado um ambiente que ele vai desenvolver o seu trabalho de forma correta, de forma produtiva, né, de forma segura, né? Isso é o que é o mais importante, né? Você falou aí em Minas, trabalho em Minas, né? Justamente a gente está aqui também para falar sobre um pouquinho do Abril Verde, né? E foi no dia 28 de abril de 1969 que numa mina lá nos Estados Unidos morreram 78 pessoas, 78 trabalhadores. Isso, à época, foi o maior acidente com mortes, com óbitos, né, desse período, e que hoje a Organização Internacional do Trabalho, né, deixou esse dia, né, Dia Mundial em memória às vítimas de acidente de trabalho. Por isso que nós estamos aqui também para falar sobre o Abril Verde, né, que é a junção do dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, com o Dia da Segurança do Trabalho e Dia Mundial em memória às vítimas de acidente de trabalho. Um dia que a gente não pode estar comemorando, né? A gente tem que lembrar dessas vítimas de acidentes. É verdade, Eulerson. Olha, é possível ter um ambiente que faça com que, numa cadeira com mais conforto, num ambiente com a luminosidade adequada, com a temperatura adequada, você tenha muito mais produtividade. E o que é visto inicialmente como um gasto, na verdade, é um grande investimento. Você investe demais no ser humano. Os cursos que você dá para os seus colaboradores, o investimento em técnicas, em tecnologia, tem que se refletir também no investimento para que esse trabalhador dure cada vez mais, de que ele não adoeça antes do tempo e você tenha que treinar um outro, colocar um outro, e até você conseguir a excelência desse primeiro, as coisas são um pouco mais dificultadas. Então, daí o porquê do investimento nesses ambientes, né, Eulerson? Nós temos atividades aqui do Abril Verde? Sim, né? O Abril Verde, a gente já vem fazendo ele, criação, né, na verdade, do Sindicato dos Técnicos de Segurança da Paraíba, né, 2013, e a partir de 2014 nós estamos, né, também envolvidos, né? Existe aqui em Maceió uma lei municipal, que foi de 2017, né? E também a lei estadual de 2018, lei que fala sobre o Abril Verde, né? Instituída, que fala que empresas públicas e privadas devem fazer ações durante esse mês de abril relacionadas à prevenção de acidentes de trabalho. Então, essa lei, né, a gente faz com que empresas e todo mundo, até a sociedade deve estar ciente, porque a prevenção é para todos nós, né? Para empresas, verdade, empregadores, e a sociedade tem que estar ciente. Então nós temos essa programação esse mês. Sexta-feira agora nós teremos uma programação lá na Casa da Indústria,
onde será uma manhã de palestras voltadas especificamente para os empresários, né? A programação está muito bacana. Quem puder, entra nas nossas redes sociais e acessa lá e se inscreve para participar desse evento. Agora, Harrison, vem num momento extremamente apropriado, né, gente? Quando se falava em trabalho escravo, a gente sempre lembrava do trabalhador da agroindústria da cana, principalmente aqueles que estavam afetos às plantações, aos canaviais. Nós descobrimos que o Sul não era tão maravilha assim. Aí de que as parreiras contam histórias degradantes da relação de trabalho por lá. Isso é só para a gente ter uma ideia muito clara de como esse assunto é atual. Quando a gente fala em Abril Verde, quando a gente fala em segurança de trabalho, quando a gente fala em ambiente de trabalho seguro, nós estamos falando em relações humanas. Antes de mais nada, em relações humanas. Imaginar uma mãe que está trabalhando, pensando no filho porque não tem uma sala para amamentar. Essa mãe não rende do mesmo jeito. Imaginar alguém que está com dores nas costas, porque a cadeira muito bonita, ela não tem a ergonomia necessária para o desempenho daquela atividade. De que os teclados não têm descanso para a mão, enfim. Você vai perder esse trabalhador um pouco mais adiante e vai junto com ele todo o investimento. E você vai ter que trocar aqueles equipamentos pelos equipamentos adequados. Exatamente. Você citou um exemplo aqui apenas de uma situação ergonômica, né? Mas tem muitas empresas que não fornecem os equipamentos de proteção individual ou de forma coletiva também, né? E isso causa um descaso terrível, onde o próprio trabalhador ele não vai produzir da mesma forma, né? E, consequentemente, lembrando que os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, eles não vão evitar acidentes, eles vão minimizar as consequências do mesmo, entendeu? Mas eles ajudam bastante o equipamento, né? Você pode ter aí marcenaria, você pode ter no hospital, você pode ter em todos os ambientes de trabalho, havendo uma avaliação do risco, se faz necessário haver essas aplicações de equipamentos, né? Primeiro, equipamentos de forma coletiva, né? Proteção coletiva. O último a ser pensado, claro, é o EPI. Olha, super importante, viu, gente, de que você possa discutir isso na sua empresa, uma discussão extremamente saudável. Como é que nós estamos? A gente tem água para beber? Pelo amor de Deus, tem aí o cafezinho para a gente poder conversar. A gente tem alguns minutos de descanso. Será que a tua empresa fornece, por exemplo, aqueles alongamentos, aquelas atividades para quem trabalha muito tempo sentado? Imaginar as caixas dos supermercados que nós temos espalhados por aí. Isso tudo dá longevidade a esse trabalhador e mais disposição, o que significa dizer que é um investimento para a produtividade. Justamente, né? São as pressões no trabalho, né? Muita gente trabalha sob pressão, né? Tem que produzir e acaba tendo algumas doenças ocupacionais, né? Isso vai gerar afastamento e vai ter que ter uma nova contratação. É uma série de situações que acontecem quando não se investe em saúde e segurança no trabalho. E é ruim para todos, né? Todos vão pagar essa condição. Paga o trabalhador e paga o empregador também. A gente fala assim, né? Tem o afastamento e tem os acidentes de forma geral, né? Para você ter uma ideia, de acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, né, de 2022, que foi publicado pelo MPT, nós tivemos no ano de 2022 cerca de 612 mil acidentes no Brasil. Aqui em Alagoas nós tivemos um pouco mais de 3.400 acidentes. Mas o número de mortes é muito alto, né? No Brasil nós tivemos um pouco mais de 2.500 mortes, né? E aqui em Alagoas nós tivemos 500 vidas que foram ceifadas pelo acidente de trabalho. 15 vidas aqui em Alagoas. Isso é um número maior ou menor do que o ano anterior? É um número maior. Nós tivemos um número menor no período da pandemia, né? Porque muitos ambientes foram fechados e tal. Aí isso teve um declínio aí, chegou até a 9 óbitos no ano aqui em Alagoas. E olha, ainda assim, 9 óbitos. Óbitos, gente, a gente não está aqui contabilizando aqueles
que permanecem vivos, mas possivelmente com sequelas, com supressão de dedos, de membros, ou com parte do corpo queimada, ou com os problemas auditivos, ou mesmo de visão. Estamos falando daqueles que foram vítimas fatais de um ambiente que não era seguro para o trabalho. Exatamente, exatamente. Os números são altos, né? Você falou aí em partes de perda, né? As mãos são onde temos mais acidentes, né? Os dedos são mais os afetados, né? Os dedos. Mas assim, eu costumo dizer nas minhas palestras também, eu cito muito isso, porque 15 pessoas morreram. Qual seria o número ideal, né? Aí às vezes eu brinco com as pessoas, não, 15 pessoas eu acho que 5, 6, e se fosse da sua família? Então não existe um número, na verdade o número ideal é zero, né? De pessoas, a gente tem que trabalhar em cima disso. Mas isso, infelizmente por culpabilidade, por situações, culpabilidade do empregador ou até mesmo do empregado, a gente não pode descartar isso, né? Apesar de que muitas empresas investem em saúde e segurança do trabalho e cabe ao funcionário simplesmente acatar, né? Fazer o que a empresa está determinando. Muito bem. Helderson Maia, muito obrigado pelas informações. A gente vai ficar aqui acompanhando o Para e Passo Abril Verde. Muito obrigado também. Olha, Helderson Maia é presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Alagoas, é também coordenador do movimento Abril Verde aqui no estado.